Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Hoje nós vamos aplicar os conhecimentos que foram, no caso, adquiridos na aula passada, certo, gente? O que é que vai acontecer? Vamos fazer aqui as atividades para testar esses conhecimentos adquiridos, certo? Caso haja dúvida, o que é que acontece? Pergunta ao professor. Volta na outra videoaula onde ficou tudo bem explicadinho. Aqui no livro didático de vocês também tem algumas explicações, certo? Relacionado ao assunto. Esse assunto, ele é muito extenso. Esse assunto, ele demora um pouquinho mesmo para entrar aqui na nossa cabecinha, certo? Mas, aos poucos, exercitando, a gente chega lá, certo? Então, abram na página 80. Vamos fazer essa interpretação de texto aqui da tirinha, certo? E relacionando-a com o assunto que foi visto, certo? Vamos lá. Leia a tirinha do personagem Armandinho sobre refugiados. E deixa eu começar do título da atividade, como eu sempre peço que vocês ponham, né? Aplicando conhecimentos. Leia a tirinha do personagem Armandinho sobre refugiados. Todos buscam algum refúgio, querido. Há quem fuja da guerra, da fome, da angústia, da responsabilidade, da consciência. Quando sua irmã vai embora? Isso, no caso, alguém fez aqui essa pergunta, né? Algum outro adulto. O problema maior não é a chegada dos refugiados, mas o que leva alguém a deixar seu país. Li numa revista que, Dinho, fugir para Miami é diferente, né? Vejam aí o humor dessa tirinha também. Bom, letra A. A personagem adulta relaciona a palavra refugiado com fuga e refúgio a explicar o assunto para crianças. Explica as duas conotações apresentadas pela personagem. Gente, quando a pessoa vai fugir do seu país, né? É por alguma crise humanitária, é por uma questão de fome, é por uma questão de conflitos mesmo, né? E o que é que acontece? Quando ela vai fugir do seu país, ela pede o quê? Refúgio em outro país, né? Então, por isso que é refugiado, certo? Por isso que tem esse nome, refugiado, porque ela vai pedir refúgio em outro país. Vejam direitinho como é que ela vai apresentar, né, essas conotações e explique aí, certo? Pegue um pouquinho disso que eu falei, né? Expliquem melhor, certo? Mas espero que dê para vocês entenderem alguma coisa. B. Por que fugir para Miami seria diferente do que é explicado na fala? O problema maior não é a chegada dos refugiados, mas o que leva alguém a deixar seu país. Como eu disse, né, anteriormente, o que é que leva alguém a deixar aquele lugar que tanto ama, né, gente? Tem o quê? Tem fome, tem conflitos, né, muitos deles armados, que levam muitas pessoas à morte, né? Crises humanitárias, né, que tem vários países por aí que a gente só vê no jornal passando coisas tristes sobre ele em relação à fome mesmo, à questão de saneamento básico, gente, guerras, né? Então, tudo isso contribui, de certa forma, para que a pessoa peça para sair do seu país, no caso, fuja do seu país e procure refúgio em outro, né? C. No que consiste a ironia da tirinha, né, gente? Vejam aí direitinho, né? Por que a questão da ironia nessa tirinha? Vejam que eles estão falando da questão de refugiado, de guerra, de fome, disso, daquilo, e aí ele vem falar de quê? De fugir para Miami, né? Só que aí são coisas totalmente diferentes, né? D. Qual é o sujeito da oração? Todos buscam algum refúgio, querido. Lembrando que o predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Então, quem é o sujeito dessa frase, gente? Quem é que vem aí antes do verbo, né? O predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Então, fazendo a perguntinha ao verbo, né? Perguntem ao verbo direitinho, como eu ensinei na videoaula, certo? E vejam quem é o sujeito, ok? E aí ponham aqui. Quem é o sujeito da oração? É tal palavra, certo? É
Na oração "Há quem fuja da guerra da fome", o verbo haver foi empregado conforme a regra da concordância verbal estudada, né? Explique. Gente, lembrando que o verbo haver, ele é impessoal, né? Se ele é impessoal, vejam aí direitinho, certo? Vamos ver aqui. Ela está perguntando se ele foi, né? Se ele foi empregado na regra que foi estudada, né? Lembrando que ele é um verbo impessoal, como eu estou dizendo aqui, aí você vai explicar aqui, se sim ou se não, e qual foi a regra, né? Lembrando que a regra geral é que o sujeito, né, gente? O verbo concorda com o sujeito, né? Em número e pessoa, certo? Como esse verbo ele costuma ser impessoal, então ele vai o quê? Sempre permanecer na terceira pessoa do singular, certo? Lembrem-se disso. Letra F. Releia as orações a seguir extraídas da tirinha e localize os verbos. Depois, identifique a regra de concordância verbal empregada em cada caso, certo, gente? Aí o que é que acontece? Aqui tem. Quando sua irmã vai embora. Quem é o verbo dessa oração, gente? Né? Vocês precisam saber identificar direitinho. Quando sua irmã vai embora, aí você vai dizer qual é o verbo, vai colocar aí o ladinho. Ou melhor, no caderno, né? Claro. 2. O problema maior não é a chegada dos refugiados. Veja aí qual é o verbo conjugado que também está nessa frase e sinalize, né? No caso, ponha no caderno de vocês. 3. Mas o que leva alguém a deixar seu país? Lembrando que, certo? Algumas frases vocês vão encontrar mais de um verbo, certo? Como no caso dessa daqui. 4. Li numa revista que... Aí vocês vão também verificar qual é o verbo dessa frase, certo, gente? Mais uma vez falando sobre a regra geral, né? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Vejam aqui direitinho, certo? E veja qual foi o verbo usado, certo? E analisem. Retire cada um da frase e ponham aí. Lembrando que na terceira não só tem um verbo. Procure direitinho, certo? 2. Releia o trecho abaixo da notícia que 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. A Agência das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, assegurou recentemente em relatório que nos 3 primeiros meses de 2018, um de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo rumo à Itália morreu. Letra A. Que fato é apresentado nesse trecho? Aí vocês vão dizer qual é o fato, né? Qual é o que está sendo apresentado nesse texto. Gente, lembrando que fato é aquilo que não pode ser mudado, né? Então, qual é o fato que foi apresentado aqui nesse trechinho, né? B. Qual é o núcleo do sujeito relacionado ao verbo assegurou, né? Vejam aí que o sujeito, né, tá antes do verbo assegurou, né? E o predicado, né, de assegurou em diante, é tudo que se fala em relação ao sujeito, certo, gente? Então, explique a regra de concordância verbal utilizada. Vejam quem é o sujeito, certo? E vejam que o verbo concordou com o número e pessoa, né? Junto com o núcleo do sujeito, certo? O verbo, ele concordou em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Então, vejam aí qual é a regrinha que foi utilizada, né? Vejam aí, percebam tudo direitinho, certo? E digam qual é o núcleo do sujeito. Bem extensozinho, viu, gente? Mas digam aí qual é o núcleo do sujeito. Bom, a nossa atividade, ela acaba aqui. Mas nós temos mais aulas durante a semana. Lembrando que esse assunto é um assunto um pouco complexo, e ele não é aprendido da noite para o dia, não. Ele é aprendido como? Exercitando, perguntando, né? Porque se guardar dúvida, a dúvida ela vira
uma bola de neve, certo, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, quando vocês forem pegar e responder essa atividade, certo? Vocês tentam responder, mas caso haja alguma dúvida, procurem o professor de vocês. Lembrando que deem uma lidinha nas folhas anteriores, certo? E a gente estudou sobre concordância verbal, o assunto é extenso, como eu sempre digo, mas dá para assimilar direitinho se for estudado com carinho, certo? Bom, nossa aula acaba por aqui, mas teremos mais aulas durante essa semana, certo, pessoal? Como eu sempre digo, né? Cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam, certo? Está melhorando, mas ainda não acabou. Precisa que cada um ainda faça a sua parte. Certo, galerinha? E vamos à nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.